Olá, pessoal! Bem-vindos ao dia 105 do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje a gente vai explorar uma conexão, muito poderosa entre três livros que, à primeira vista, parecem bem diferentes. E para começar, já lanço uma pergunta que dá o que pensar. Será que uma mentira pode custar a vida? Pois é, a nossa primeira leitura de hoje traz uma situação onde a resposta é, assim, chocantemente direta. Então, bora mergulhar nisso. A gente começa lá no comecinho da igreja, em Atos, capítulo 5. E a história já chega dando um recado muito sério sobre integridade e principalmente sobre santidade. Olha só que sequência dramática e rápida, né? Basicamente, a gente tem a venda da propriedade por Ananias e Safira, depois vem a mentira. Eles entregam só uma parte do dinheiro, mas fingem que é o valor total. Aí, quando Pedro confronta Ananias, ele simplesmente cai morto. Passa umas 3 horas, Safira chega, sem saber de nada, repete a mentira e tem o mesmo fim. A comunidade estava num momento de generosidade total, mas a escolha deles pelo engano teve consequências bem imediatas e muito severas. Isso faz a gente parar e pensar, né? Por que uma punição tão extrema assim? A questão era só o dinheiro? Tinha algo mais profundo aí? E a resposta vem direto da boca de Pedro. E é aqui que o ponto central da história se revela. Ele diz: "Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus." Ou seja, o problema não era enganar os apóstolos. A mentira foi diretamente contra o Espírito Santo. E qual foi o resultado disso tudo? Um temor profundo, uma reverência tomou conta de toda a igreja. Ficou muito claro ali, naquele momento, que a santidade na nova comunidade de Deus era algo para ser levado muito, muito a sério. Mas olha, essa ideia de um padrão elevado de santidade não é nenhuma novidade do Novo Testamento, viu? Vamos voltar um pouco no tempo lá para Deuteronômio e ver como Deus já estava preparando o terreno para uma comunidade que refletisse o caráter dele. É interessante ver como as leis dadas a Israel não eram só um monte de regras soltas. Na verdade, era um projeto completo para uma sociedade santa, que pensava em tudo: pureza da comunidade, justiça social, integridade pessoal, os relacionamentos. Tudo estava interligado. Por exemplo, na questão da pureza comunitária, existiam regras bem claras sobre quem podia fazer parte da Assembleia, leis de higiene e pureza até no acampamento militar, tudo para manter a comunidade separada, dedicada unicamente a Deus. E essa parte é fantástica, porque mostra que santidade não é só ritual, está totalmente ligada à justiça e à compaixão. Proteger os vulneráveis, como escravos fugitivos, pagar o salário do pobre no mesmo dia, garantir justiça para o estrangeiro e para o órfão, tudo isso reflete o caráter de Deus. Ou seja, a gente vê que integridade em todas as áreas, pessoal, financeira, legal, não era opcional, era a base para viver como povo santo de Deus. Cumprir a palavra, ser justo nos negócios, tudo isso fazia parte do pacote. Ok, então a gente já viu as consequências públicas lá em Atos e os princípios para a comunidade em Deuteronômio. Mas onde é que a falta de santidade realmente começa? A raiz do problema? Onde ela está? Para entender isso, a gente vai para o livro de Jó. E aqui um dos amigos de Jó, faz um retrato muito forte. Ele compara a aparência com a realidade do ímpio. Por fora ele pode parecer próspero, forte, até desafiador, mas por dentro a realidade é outra. É uma vida de medo constante, de ruídos aterrorizantes, sem esperança, com a angústia sempre por perto. Essa é a raiz interna do pecado, essa desconexão com Deus que gera tormento. Essa frase resume tudo de forma trágica. O ímpio sofre tormentos a vida toda. É o retrato do estado interno de uma vida que se opõe à santidade de Deus. Beleza, então como é que a gente junta tudo isso? Uma história de Atos, um livro de leis de Deuteronômio e um poema de Jó. Como essas três passagens tão diferentes conversam entre si? Elas se encaixam perfeitamente para formar um quadro completo. A exigência da santidade, como a gente vê, começa lá dentro, no coração, na motivação, como Jó nos mostra. Depois, ela se manifesta na comunidade, através de leis justas e relacionamentos puros, como aprendemos em Deuteronômio. E, finalmente, a gente vê em Atos que essa santidade é levada a sério e tem consequências reais na presença de Deus. Então, o grande resumo das leituras de hoje é este: Deus busca santidade em todas as esferas. No nosso interior, como vimos em Jó, na sociedade em que vivemos, como em Deuteronômio, e na igreja, na comunidade de fé, como Atos deixa bem claro. E aí, se essa nossa conversa de hoje ajudou a conectar as ideias da leitura,
Que tal deixar uma curtida? E claro, siga o Pneuma BR para a gente continuar essa jornada pelas escrituras juntos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de ver a importância da santidade no coração, na comunidade e diante de Deus, em que área da vida Deus pode estar pedindo um pouco mais de santidade hoje? É algo para se pensar.